Olá, seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Hoje nós estamos no dia 173 e faremos a leitura dos Salmos 76, 77, 78, 79 e 80. Então vamos lá. Salmo 76. Para o mestre de música, com instrumentos de cordas, salmo da família de Asaf, um cântico. Em Judá, Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Pausa. Resplendes de luz. És mais majestoso que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. Diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro estacaram. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Pausa. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los, que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Salmo 77. Para o mestre de música, ao estilo de Jedutum, salmo da família de Asaf. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-te de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Pausa. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Pausa. Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Pausa. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Salmo 78, poema da família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha.
não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoar. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e, pelo seu poder, fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bando de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor, se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue. E eles não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxames de mosca que os devoraram, e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou todo o seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança, e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos. Foram desleais e infiéis, como seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo-o, Deus enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada,
pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. E de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Salmo 79, Salmo da família de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos objeto de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Salmo 80, para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lírios da aliança. Salmo da família de Asaf. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputa entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela tua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as tuas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como o lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repousa a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Finalizamos então mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Muito obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.